Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui, Emanuele Paulino. Estou aqui para falar com vocês sobre a regra 90-10, floresça em qualquer solo. Então, nós vamos começar hoje uma série falando sobre como nós podemos florescer e aplicar a regra 90-10, muito praticada na programação neurolinguística, que nós podemos facilmente aplicar na nossa vida, numa série agora no mês de agosto, numa série agora no mês de agosto. Exatamente. Então, floresça em qualquer solo, ainda mais para homenagear a primavera que chega. Mas antes disso, você que ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like e deixar seus comentários. E aí, gente, o primeiro solo que eu quero falar com vocês, onde nós precisamos florescer, é o solo familiar. Você já parou para pensar nisso? E aí você pode dizer, mas mano, eu me dou super bem com meus pais. Eu me dou super bem com minhas irmãs. Gente, que maravilha! Eu fico muito feliz com isso. Mas você já parou para pensar que em alguns momentos, talvez, eu não sei, exista alguns atritos e as pessoas vão dizer agora em seguida, mas toda família briga. Toda família briga, sim, é verdade. Acontece. Mas você já parou para pensar que alguns atritos poderiam e deveriam ser evitados? Que a gente pode passar nessa vida com menos atritos possíveis quando a gente começa a entender que quando a gente pensa positivo, ou seja, quando a possibilidade está na mente, todos os nossos sentidos se ativam e nós começamos a ter sentimentos correspondentes ao que pensamos e nos comportamos para tal, porque então nosso corpo recebe mensagens e sentimentos do nosso cérebro dizendo está tudo bem ou vamos nos comportar para determinada situação. Então a família é um desses solos em que a gente precisa florescer e que talvez seu jardim esteja até florido, mas que ele talvez também possa crescer. Então muitos solos, gente, as pessoas precisam regar e colocar areia. Outros solos, as pessoas jogam simplesmente as sementes e está tudo ok. Outros, você diz que é impossível florescer. E de repente nasce uma linda flor, um, uma linda planta de um solo que jamais você ou eu pensaríamos que saía. Sabe por quê? Porque nós vivemos em cenários que temos diversos desafios e cenários familiares diferentes. Concorda comigo? Que pessoas vivem situações em família diferenciadas, onde acontece sim, às vezes a pessoa não ter muito contato com o materno, ou com o paterno, ou com os dois, ou qualquer outra situação, mas que existe a representação da família ali. Então, eu quero que você lembre-se bem disso. E aí é muito comum essa questão da briga e do atrito, como vocês vão pensar isso. Mas eu costumo falar, você hoje já falou para sua mãe, mãe, obrigada porque você fez o café pra gente hoje, mesmo que para ela tenha sido um desafio levantar da cama? Ah, tudo bem, você faz seu próprio café e sai. Ou talvez você já more sozinha ou sozinho e tenha seu próprio emprego ou tenha sua própria família. Você liga ou ligou hoje ou tem o costume de ligar semanalmente para os seus pais para agradecer para eles, porque eles fizeram isso por você por muito tempo, agora que você faz só, que você sabe da importância. Você fala para os seus irmãos o quão foi importante tê-los na infância e na adolescência, em alguma parte da fase adulta? Ou seu primo, ou sua prima, ou sua tia, você já agradeceu por isso? Ou sua avó? Será que você ligou para sua avó? Será que você visita a sua avó ou seu avô? Seus avós, seus tios, seus primos? Seja lá o formato que te deu todo o caminhar até agora. Não importa não os desafios e cenários diferentes em que você viveu. O mais importante agora é se você entender que também o solo familiar, por mais desafiador que seja, ele tem algo possibilitador para te ensinar sim. E é por isso que eu quero dizer para você que
muitas questões nós mesmos podemos resolver. E é muito comum, gente. Talvez exista muito amor, mas talvez exista algo que nos incomode. E a gente deve e pode sim falar para nosso pai, para nossa mãe, para nossa tia, para nossa avó, para os nossos primos, como a gente se sente, como a gente funciona, como a gente quer ser tratado e falar de uma maneira tranquila, chamar para conversar. É bem verdade que talvez no início não seja fácil para você e para quem escuta e talvez pense, por que que essa pessoa está me falando isso? Meu filho, minha filha, minha neta, meu avô. E assim vai. Por quê? Porque as pessoas vão se acostumando. Possa ser que de repente seu pai, ou seu avô, ou sua mãe, seu tio, sua irmã fale para você: olha, eu te amo, você é maravilhosa nisso, mas faz tanto tempo que eu quero te dizer que isso me incomoda. E tá tudo bem se ela falar de um jeito tranquilo. Só que quando a gente não fala, a gente tende a acumular. Quando a gente fala, a gente vira o incrível Hulk. Fala pra mim se você já não se viu nessa situação de virar um incrível Hulk. E os superpoderes que nós não queremos agora nesse momento é o poder do incrível Hulk. Claro que em algum momento a gente vai precisar muito da força e da agilidade do incrível Hulk, mas não numa conversa familiar. Faz sentido para você? Então, gente, é importante que a gente tenha conversas regulares com o nosso pai, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, para que a gente fale de modo aberto como a gente funciona, que a gente possa entender como os filhos funcionam, como é que minha mãe funciona, como é que meu pai funciona, como é que eu funciono, como é que as coisas acontecem e que eu posso dizer sim de um modo muito tranquilo. Olha só, quando eu não estou muito bem, eu me sinto assim. Ou você acordar e falar, se você não acordou bem, pai, mãe, marido, filho, ou talvez a pessoa que seja colaborador na sua casa, você mora só. Olha, hoje eu não tô me sentindo muito bem, não é nada com você. Só preciso ficar mais um pouco quieto. Ou se de repente eu falar alguma coisa que eu vou me esforçar em praticar empatia, porque isso é importante. Não é não porque a gente não tá não tão bem que a gente pode falar, às vezes, tudo que a gente deseja do jeito que a gente deseja. Então, o solo familiar, ele é um solo muito fértil e é importante que a gente floresça nesse solo também. Então, é uma questão de harmonia, é uma questão de a gente que já conviveu com essas pessoas há tanto tempo e às vezes a gente fala, fulano não vai mudar. Fulano já tem uma idade, ela não vai mudar, ou fulano é cabeça dura e não vai mudar. E às vezes a pessoa não muda. Mas já pensou em você mudar a tática ou a técnica como você trata com aquela pessoa? Se você já percebeu isso, já parou para pensar quais são as dores daquela pessoa? Então, gente, é muito importante que a gente procure ter entendimento. O mínimo que seja, o nosso conhecimento popular de família, sim, o que nossos avós ensinam, nossos pais ensinam, que a gente aprende também quando a gente é adulto e está trabalhando e a gente vê diversas pessoas, às vezes a gente reclama da nossa família e a gente vê o quão desafiante é para outros colegas nossos ou para outras famílias. E ou por mais que lá aparente estar melhor, lembre-se, o gramado do vizinho sempre mais verde, né? Mas comece a regar bem o seu gramado. Comece a olhar para o seu gramado, porque ele também é verde. E ele vai deixar de ser verde se você ficar olhando sempre para a grama do vizinho, porque você vai esquecer de regar lá o seu gramado. Então, o nosso gramado também é tão verde quanto o do vizinho. Basta a gente querer que ele floresça ali. E que ele floresça dentro dos nossos corações, floresça dentro da gente. Então, é super importante sobre isso. E se você me perguntar, como é então que eu vou saber como funciona cada pessoa? Gente, isso aí já é um outro assunto para um outro tema depois que a gente terminar essa parte dos solos, porque esse foi só o primeiro, certo? Existe sim uma técnica incrível de reconhecimento, de como compreender uma pessoa fazendo uma análise, ou apenas dependendo do grau de conhecimento, de você olhar para a pessoa e saber qual é o recurso
que ela tem, porque todos nós temos nossos superpoderes. Eu tenho o meu pai tem o dele, minha mãe, minha irmã, o seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, sua prima, seu vizinho. Cada um tem os seus recursos, os seus superpoderes, mas também nós temos as nossas dores, que aí é onde a gente precisa transformar dor em recurso. E isso já é um outro tema, tá bom? Mas só para deixar aqui para vocês lembrando que nós vamos falar do solo amigos, a gente falou família. Solo amigos, os amigos que estão, os amigos, por que outros amigos foram? Nós vamos falar do solo relacionamento de um modo geral. E o nosso último solo até aqui, porque aí vocês podem ajudar nos comentários. Nós vamos tratar de relacionamento. Sim, relacionamento romântico. E nós vamos falar como regar esse solo a partir da programação neurolinguística. Eu sou Emanuele Paulino, estou aqui para tornar a programação neurolinguística, ou PNL, de uma maneira muito mais prática e muito mais fácil para o seu entendimento, para que você possa aplicar na sua vida, porque de forma de verdade ela é uma técnica que, se aplicada de verdade e com orientação profissional, ela pode transformar o seu modo de ver o mundo. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu like. E eu quero agradecer a todos muito vocês. Segue aqui meu Instagram, que eu vou deixar na descrição, o Emanuele Paulino, @EmanuelePaulino. E preparem os seus corações para os próximos vídeos da regra 90-10. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!